que esse baixo desenvolvimento do país, né? Como ele é um país muito populoso e densamente povoado também, as pessoas elas não têm os mesmos acessos, né? Eu não sei se vocês lembram, né? Eu já comentei isso até em aula pessoalmente para vocês, a relação das castas. O que são castas? Vamos entender primeiro o que é as castas, né? Bom, eu sou uma indiana, moro numa cidade da Índia e eu sou muito rica. Minha família é muito rica. Então, desde a minha primeira geração dos meus antepassados, essa riqueza foi passando da minha família de pessoa em pessoa. Eu tenho filhos e os meus filhos se casam. Essa riqueza vai passar para os meus filhos também, porque ela vai passando de geração em geração. Então, meus filhos não podem casar com uma pessoa pobre. Meus filhos têm que casar com uma pessoa rica, ou seja, uma pessoa do mesmo nível, ou seja, uma pessoa da mesma casta, tá? Então, isso que é o sistema de casta, tá? É eles passarem essa riqueza e essa cultura de geração em geração, tá? E é extremamente proibido. Alguns locais ainda na Índia, os pais escolhem a noiva ou o noivo dos filhos, tá? Então, vai ver a cultura, se ela é da mesma religião, se ela é da mesma casta, né? Uma casta equivalente. Então, vai ver quanto que ela tem de bens. Então, não se casa por amor na Índia. Dificilmente, claro. Os indianos que renegam determinadas situações do seu país e acabam se ocidentalizando, quando eu falo de ocidentalização, somos nós, Ocidente, né? Que é Brasil, Estados Unidos, é Ocidente, lado Ocidente, que é norte, sul, leste, oeste. Então, o oeste é o ocidente. O leste, onde está a Índia, é o oriente, tá? Então, nós ocidentais temos costumes diferentes dos orientais, né? E quando eu falo oriente, gente, não pense em oriental olhinho puxado, tá? Porque a gente tem o lado oriental, o lado leste, não envolve só os olhinhos puxados, tá? Lado oriental envolve aí também outros países. Então, nós do Ocidente temos culturas diferentes do povo do Oriente, né? Então, nessa questão, alguns indianos, eles abrem mão mesmo, porque eles ficam cansados de ter que fazer as coisas como a família quer, eles abrem mão de todo o luxo, abrem mão da riqueza, porque eles basicamente são expulsos da família. A família não aceita que eles casem com uma outra mulher que não seja uma indiana de uma casta igual. E aí eles passam a viver como o pessoal do Ocidente, tá? Algumas famílias ainda preservam esse tipo, né, de relação, tá? Devido aos movimentos de conflitos que houve da Guerra Mundial, Mahatma Gandhi, ele foi aí um pacifista muito importante. Eu vou subir todas as atividades dessas coisas que nós falamos na plataforma e mais mapa mental, essas coisas todas no final de semana, tá? E aí eu vou pedir para vocês uma pesquisa de Mahatma Gandhi, mas eu vou orientá-los como eu quero, tá? Então, o Mahatma Gandhi, ele conseguiu que a Índia tivesse uma certa independência lá em 1947, tá? Bom, então, a Índia é exatamente isso, tá? A gente tem aí uma foto na página 84 das notas, né, de dinheiro e as moedas. É o do Mahatma Gandhi, tá? O dinheiro da Índia é a rúpia. É um dinheiro, gente, meio que em relação ao nosso real e em relação ao dólar é bem desvalorizado, tá? Eu vou ver se eu acho depois um tour pela Índia que um casal fez bem interessante para vocês verem como é que é comida, como é que é os costumes, como é que são essas coisas, tá? E eu posto para vocês junto com o vídeo da China lá que eu tô devendo, mas
por conta do meu computador ter quebrado, eu tô com um pouco de dificuldade de fazer algumas coisas. Então, a moeda que circula na Índia é a rúpia, né? E você vê também uma foto aí, né, de estudantes, né, com símbolos religiosos pintado no seu rosto, que é a celebração em 2012 do 64º aniversário da morte de Mahatma Gandhi, tá? Então, ele é muito venerado lá na Índia. Lembrando que eu falei para vocês que em questão de religião, os indianos, eles têm várias religiões e eles não são adeptos a um Deus só, né? Como aqui no Brasil, que ele recebe nome diferente, né? Que, por um exemplo, para os crentes é Jeová, né? Para os mormons é um outro nome, mas tudo é o mesmo Deus. Tudo baseado na Bíblia Sagrada, tudo o mesmo Deus. Na Índia são vários deuses. Kali, Deus lá elefante, Shiva, né? Então são vários deuses, tá? Então tem essa diferença aí. Inclusive, eu não gosto de ler certas coisas na internet às vezes, porque as pessoas têm um costume de falar que o caos, né? Toda coisa ruim que acontece na Índia é porque eles não acreditam em Deus, né? Mas eu acho que, assim, minha opinião como geógrafa, eu acho que cada nação tem a sua cultura. E cabe a nós, ocidentais e orientais, a respeitar a cultura de cada país e os hábitos, né, das pessoas, tanto religiosos como os hábitos normais de vida de cada pessoa. Quando surgiu a história, deixa eu só fazer um parênteses, porque eu quero que vocês amadureçam essa ideia na cabeça de vocês. A gente está vivendo aí 2020, né, uma pandemia de coronavírus, né, uma pandemia que se estendeu geograficamente por todos os países. E aí tem muita gente com raiva do chinês, ódio do chinês que passou a doença para a gente, porque ele comeu o tal do morcego. Bom, vamos a dois pontos que eu gostaria que vocês amadurecessem na cabeça de vocês, porque isso faz parte da construção de conhecimento de vocês, tá? O primeiro ponto, alimentação. Cada país tem a sua cultura. Por um exemplo, aqui no Brasil, a gente tem aí agora nas festas de junho, que a nossa não terá quermesse, né? Mas tá aí a celebração, tem o dia correto da celebração. A gente tem pé de moleque, paçoquinha, doce de batata doce, né? Todos esses pratos, canjica. Isso, por um exemplo, são comidas típicas do Brasil. Não fazem parte das comidas lá da Europa, né? Em alguns pontos da Europa, sim, mas Estados Unidos, por exemplo, não faz parte. Então, um estadunidense, quando ele come um pé de moleque, uma coisa, uma canjica, sabe? Ou alguma comida do Nordeste, muitos acham ruim. Eu vi um vídeo, um americano provando mandioca frita. Ele odiou, ele detestou, e o brasileiro adora, pelo menos eu amo mandioca frita. Então, assim, gente, isso é cultural. Então, o chinês, ele come cachorro, ele come outros animais, ele come alguns tipos de vermes que dão em tronco, mas isso é cultural, gente. É da cultura deles, que veio passando de geração, os antepassados desses chineses comiam essas coisas. E isso atravessou a geração. Então, não é para ter ódio do chinês. E a doença, gente, poderia ter acontecido em qualquer outro país. Então, eu quero que vocês amadureçam isso na cabeça de vocês, que certas coisas, certos tipos de alimentação, certas condutas em alguns países é cultural, tá? É extremamente cultural. E a gente tem que, nesse cenário que a gente vive, a gente tem que aprender a respeitar o meio cultural, isso faz parte da geografia também, tá? Aprender a respeitar o meio cultural, aprender a respeitar a ideologia das nações, tá? Então é muito importante, gente, muito importante que vocês não criem esse sentimento de raiva
pelo que nós estamos passando, por conta de algo que está sendo disseminado na mídia de uma forma totalmente errônea. Isso é cultural. É nojento? Tudo bem, gente, é nojento porque a gente não come cachorro e nem morcego, tá? Mas é algo cultural. Se for para falar disso, de nojerice, né? O índio come o que na mata? O índio come lá algumas larvas que dão em tronco de árvore, tá? Nas matas. Então, assim, é cultural, gente. Então, vocês têm que aprender que, assim como a China, a Índia, na Índia tem essas coisas dos deuses, isso é cultural, tá? Bom, Bangladesh. Bangladesh, né, é um paizinho aí lá no sul da Ásia, né, que tem aí uma menor expressão política e econômica, então ele tá ali, mas ele não tem tanto desenvolvimento, tá? Junto dele aí vem o Nepal, o Sri Lanka e o Butão, tá? Então, Bangladesh, ele foi formado em 1947, né? Primeiramente com o nome de Paquistão Oriental, mas aí a partir de 71 ele assumiu o nome atual, tá? Nepal, um pequeno país com forte influência chinesa, tanto que os nepaleses são assim com o olhinho meio puxado. Nepal é muito frio, muito, 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 muito frio, devido à cordilheira do Himalaia, tá? É, Outra coisa cultural que vocês vão achar estranho. Bom, existem alguns exploradores, vamos dizer assim, religiosos que fazem algumas trilhas, né? Porque o Nepal é muito conhecido principalmente pela formação dos templos budistas, né? Onde tem os monges, né? No Nepal tem muito monge. Então tem muitas pessoas que eles fazem as caminhadas das cordilheiras, né? E quanto mais eu subo na cordilheira, mais frio é, porque Nepal já é um país frio. Então, assim, duas coisas culturais no Nepal, principalmente por ser um país muito simples, tá? Que tem apenas 30 milhões de habitantes. O Nepal, ele tem dois costumes. Primeiro, existe uma forte influência de comida de rua no Nepal. E não estiver aqui no Brasil, a gente vê na China, vem em vários outros locais, pratinhos de plástico para colocar o milho lá que comprou para comer com a manteiguinha, tá? Embalagens próprias para alimentação. Não, eles usam jornal. Então tem um bolinho de arroz que é feito lá no Nepal, muito famoso, tá? Os hotéis, só os cinco estrelas para cima, existe papel higiênico para você limpar depois que fazer o número 2. O restante é jornal, gente, porque é um país muito pobre. E quem vai fazer esse percurso subir da Cordilheira dos Andes, existem uns postos, né? Para você pagar e dormir, tipo umas tabernas para você poder dormir, né? Não tem chuveiro e água elétrica. Então, latão de água enorme. Aí tem um banheiro lá, uma outra lata com os furos. Ele esquenta e vira aquela água quente em cima daquela lata. Você tem que rapidinho tomar um banho, tá? Então, tudo isso, gente, são questões culturais, tá? Sri Lanka, que é conhecido também como Ceilão. O Ceilão, gente, o Sri Lanka tem um dos chá preto, mais deliciosos do mundo. É mais gostoso que o chá English Royal, né? Que é o chá inglês, né? Muito gostoso. Gente, aqui no Brasil, ele sai um precinho um pouquinho caro para comprar. Mas é um país aí, então, que tem 22 milhões de habitantes também, então é um país relativamente pequeno, tá? O nome dele tem origem na língua sânscrita, né? Que é a língua que eles falam, né? O sânscrito, que significa ilha resplandecente, né? Pelo fato dela ser uma ilha muito próxima ao território indiano, então faz com que ele tenha uma influência muito grande da Índia, tá? Então, o Sri Lanka tem essa influência aí indiana bem concentrada.
O Butão, que é um território encravado ali entre a China e a Índia, lá na Cordilheira do Himalaia também, então isso é um outro país também que é bem frio, né? E é conhecido também como Terra do Dragão, porque Butão quer dizer terra dragão. E esse país abriga aí aproximadamente 700 mil habitantes, tá? Bom, na página 85 a gente tem os exercícios que vai ficar para vocês fazerem, mas eu vou mandar, não se preocupem, que eu só vou cobrar esses exercícios a partir do momento que eu jogar lá na plataforma, tá? Isso vai ser para o final de semana. E aí a gente vai falar de uma indústria que tem dado muito resultado na Índia, que tem feito com que os filmes indianos eles estejam sendo reconhecidos. Está lá na página 86, tá? Estão sendo reconhecidos mundialmente, que a indústria, a gente tem Estados Unidos, ali na América, né, do Norte, a gente tem aí Hollywood, né? E aí a Índia desenvolveu o Bollywood, né? O Bollywood é, então, uma expressão, né, da maior produção cultural na Índia, que reflete aí no poder econômico, né? E, ao mesmo tempo, traz a Índia para um contato do mundo ocidental, tá? Então, a palavra Bollywood é a junção da palavra Bombay e Hollywood. Bombay é uma cidade na qual se concentra aí as indústrias de cinema de língua hindi, tá? Que produz aí, em média, 1.000 filmes por ano. E Hollywood é americano. Eles juntaram a palavra Hollywood com o início, né, ali da sigla da cidade de Bombay, e aí surgiu, então, né, essa indústria de filmes, de cinema, né, e eles têm aí vários filmes, tá, eu já assisti alguns em TV a cabo, alguns filmes indianos, uns meio sem pé, nem cabeça, a gente está acostumada com toda aquela como que eu falo, todo aquele aparato moderno dos filmes americanos, né? Os Vingadores, por um exemplo. E aí você pega um filme que ele, assim, ele tem uns aparatos, mas ele tem um direcionamento um pouco diferente, né? Parece que você está vendo um filme ao vivo, não é muito aquelas cenas de explosão, aquelas coisas muito loucas, né? Deve estar sendo mais aprimorado ultimamente, né? Porque tudo vai evoluindo, tá? Então, a arte no sul da Ásia, ela tem mais de 5 milênios. Vocês podem ver aí na foto da página 86 o desenho do elefante, por sinal, eu adoro elefante, gente, sou apaixonada. O desenho, né? A gente vê aí também vários tipos de pintura, né? Você pode ver aí o templo do Taj Mahal, né, que é uma obra arquitetônica, né, do período de ocupação mongol, tá? Então, assim, eles têm assim muita influência, tá? E a cultura indiana é uma cultura muito bonita, embora não é aconselhável mulheres ocidentais viajarem para a Índia sozinha, porque o indiano não tem respeito nenhum. Então, existem milhares e milhares de casos na internet, tá? Muitos explodiram aí para a mídia, de mulheres que foram assediadas, mulheres que foram molestadas, tá? Durante algumas viagens, tá? À Índia. Então, é bastante interessante que a pessoa, ela vá viajar, né, em companhia de outras pessoas quando vai para a Índia, porque a mulher não tem muita segurança lá na Índia, não. E principalmente a mulher ocidental, que tem uma beleza diferente das indianas, né? Eles ficam aí todos, né, ideias erradas em relação à mulher, tá? Então, tem esse grande problema na Índia, tá? A mulher não é respeitada. Até mesmo as indianas não são respeitadas na Índia, tá? Bom, lá na página 87,
a gente continua ainda falando um pouquinho, né, de Bollywood, né? Então tem lá uma matéria assim, ó, que Bollywood celebra 100 anos de história com cinema de evasão e romances, né? Então, eles têm aí, gente, uma forte influência para o romancismo, né? E aí eles, daqui nessa matéria, né? Eles falam, então, que Bollywood completa 100 anos oferecendo diversão e deuses laicos, além de assumir um papel de conciliação em um país composto por diferentes religiões, línguas e cultura, né? Então, a grande paixão popular da Índia foi iniciada em 1913. Então, o primeiro filme foi em 1913, com a estreia do filme Rei Harishchandra, dirigido por Dashrab Phalke, tá? Então, a gente tem aí, né, 100 anos de celebração, tá? E, embora é um cinema que está evoluindo, né? Filmes que estão evoluindo aí com o tempo, ainda tem muita gente que nunca nem lá, tá? Então, nos anos 50 e 60, esse cinema ele refletia o idealismo dos indianos. Mas aí, após a independência do reino, né, em 60, o cinema começou a refletir, né, uma independência, né, que eles tiveram aí do Reino Unido e veio aí, então, uma sociedade mais justa, né? E com essa sociedade mais justa, né, veio um filme aí, Cozinhando com Estela, né, e o filme Modern de 1957, que relata sofrimentos cotidianos de qualquer indiano refletido na pele de uma mulher. Então é bem importante, veja que aí o filme, ele destaca o sofrimento, olha a palavra que fala aqui, olha, da próxima imagem a frase, um sofrimento, né, que um indiano sofre na pele de uma mulher, tá? Então, é bem aquilo que eu falei para vocês, a falta de respeito, né, da mulher na Índia é bastante, né, influente. Dois atores bastante conhecidos lá na Índia é a Pooja Kumar e o Chris Kattan, né, que estão no lançamento aí em Los Angeles, tá? Então, é uma indústria muito, muito rentável, né? Que vem aí aparecendo com mais ênfase, tá? Porque antigamente a gente tinha mais filmes, né, voltados aí aos Estados Unidos, tem outras indústrias, né? O K-pop chegou, junto com o K-pop, chegou aí a cultura coreana, né? Então, os filmes coreanos, as séries coreanas, os dramas coreanos, os dramas chineses, os dramas taiwaneses, né? Então, a gente hoje em dia tem uma divulgação bem diferente do que era antigamente. Vamos lá, pessoal, página 89, por favor. Gente, tem alguma dúvida em relação a isso? Se tiver dúvida, escreve no chat para mim, por favor. Professora, você recebeu os negócios que eu te mandei? Quem que tá falando comigo? Nicole. Que eu tô olhando no chat, eu não sei. Tá. Nicole, pera só um pouquinho que eu tô com o e-mail aberto. Você mandou no e-mail ou mandou lá na Na plataforma? plataforma. Tá. Assim, você não estava no momento que eu expliquei. Infelizmente, eu tive um problema sério com o meu computador, tá? E amanhã só que eu vou conseguir ver todas as atividades, tá? Então, saber aí quem que me entregou a atividade, quem não me entregou a atividade, porque meu filho vai tirar o meu HD que está no meu computador e vai colocar aqui no dele, que é da onde eu estou trabalhando hoje, tá? Para poder eu ver essas coisas. Me fala uma coisa, Nicole, você lembra em quais as atividades que você respondeu, para mim poder dar uma olhadinha aqui e ver se entrou? Eu mandei na. Calma aí, eu vou ver aqui agora. Se eu não me engano, eu acho que foi da Revolução Industrial.
Revolução Industrial? Então, peraí que eu vou Calma aí, aqui. deixa eu ver aqui. Que é a atividade do dia 5 de maio? Calma aí, eu Que é vou do ver. filme ou é a do filme? Calma aí, eu vou ver. É... Deixa eu ver Semana. aqui. Júlia. Tá, do parte do filme não é. Então deve ter enviado na outra. Peraí. Eu mandei na assistir videoaula e ler o livro de apoio, atividade do dia sem data de entrega. Não, sem data de Aquele entrega, mas o dia da postagem. dia da postagem. Assistir videoaula, tá aqui, já achei. Que é do filme da Revolução, né? Peraí que eu vou abrir aqui e vou verificar, Nicole, porque. Acho que eu também Vamos liguei ver. pra senhora. Faz tempo. Ó, Nicole, nesse daqui não tá aparecendo. Sabe aquele que você Não tá mandou aparecendo. uma atividade pra gente responder lá no negócio? Sim. Foi nesse aí que eu mandei. Então, eu vou olhar se você não anexou em outro, tá? Porque nessa daqui não tá, deixa eu ver. Vou olhar um por um aqui, peraí. Júlia. 12/5. Eu tenho atividade entregue, que é a da Júlia. Sim, da Júlia, respondida direitinho. Da Isa, que eu É já a fiz de até a cima, professora. devolução. É a de cima do dia Não 12. entendi. Tá, deixa eu olhar aqui. Tá, nessa do dia 12/5, não tem nada seu aqui, tá? Eu vou olhar na próxima. É na de cima. Vamos lá. Vamos ver se entrou. A Miri tá aí com atraso. Da Camila eu recebi. Nicole, cadê? Maria Isabela, Nicole. Nicole, não entrou. Não, Faz um de novo, porque nessa daqui, ó, que foi na de cima, atividade no ano de Geografia 5/5. Na 5/5 não entrou, vai ver se está na outra. Calma pra aí. mim tá aparecendo entregue, que eu entreguei tudo. Sabe aquela que você até... Não, tá aparecendo entregue, mas não tem o anexo. Porque assim, se vocês colocam lá como entregue e não colocam o anexo, vai Eu aparecer como coloquei, entregue para vocês. eu coloquei. Então, mas o anexo não tá, tem que aparecer o anexo, tem que esperar o Pra anexo mim tem carregar. 1, Se o 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 anexos. Então, não é nessa atividade que você está falando. Então, peraí, vamos lá. Vamos procurar. Aqui, ó, Nicole, é na atividade do dia. Peraí. Tá aqui, ó. Tem uma atividade sua, sim. Não é naquela que você falou. É na de cima ainda, tá? Tá aqui. Recebi sim. Pode ficar tranquila, tá bom? Tá, aí nesse daí que eu mandei tem as páginas e tem o trabalho da Sim, Revolução sim. Industrial. Sim, tá bom. Aí amanhã que eu vou mexer com tudo isso, porque eu preciso esperar tirar o HD para mim fazer toda essa contabilização. E aí amanhã eu já jogo a nota de vocês, tá? De quem já Tá não bom. deve nada, já vai ficar, mas pode ficar tranquila que eu recebi sim, tá bom? Uhum. Mais alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Eu fiz aqui, ó, só que eu não sei se eu enviei. Qual atividade que é, Felipe? A do vídeo da Revolução Industrial. Vamos lá, deixa eu olhar aqui. Felipe, vamos ver. Felipe, no próprio da Revolução Industrial não está aparecendo nada. Deixa eu passar aqui para ver. Ah, Camille. Felipe, tá pendente. Então você precisa subir lá na plataforma essa atividade, tá, Felipe? Você tem até o final do dia de hoje.
porque amanhã eu tô fechando as notas, Eu já tá? tô enviando aqui. Achei Tá, porque eu recebi do Paulo tá ok aqui, tudo bonitinho. Então eu preciso que vocês subam para mim poder fechar a nota, tá bom? ok. Mais alguém tem alguma dúvida? Camille e Isa Camille, oh meu Deus. Isa e Maisa tá ok, tá? Sim, pro, tá de boa. Vou fechar então a nota de vocês tudo direitinho. Camille, eu tenho que verificar o restante das coisas da Camille. E o Júlio César, Júlio, por favor, que final do dia, hoje eu estou fechando a nota, amanhã, na verdade, então ele tem até o final do dia para me mandar as atividades, tá? Isso serve para a Júlia também, que tiver atividade em aberto comigo. Já mandei, Tá? Pro. Atividade, elas valem 4 pontos. Se me Já entregou só mandei. 2 atividades, eu vou dividir esses pontos, tá? Tá, eu já Então, tá mandei. bom, gente. Eu vi, já mandei todos. E o Júlio não Tá tá. bom, então. Tá, então à tarde eu vou dar uma olhada em tudo isso daí. Nós vamos tentar arrumar o meu querido computador. Tá. E aí eu já vou fechando a nota de quem tiver com a nota, aí já vai estar aparecendo lá no Notas Online quem tiver com tudo ok, tá bom? O protocolo já vai estar aparecendo aí para vocês. E aí as atividades dessas últimas 3 aulas, eu vou subir provavelmente no domingo, tá? Com prazo aí de uma semana. Eu vou escrever lá atividades referentes ao segundo bimestre. Gente, por favor, me entreguem essas atividades nos dias corretos, porque senão dá muita confusão e tem que subir a atividade na plataforma. Se tiver com algum problema na plataforma, não está conseguindo anexar, tem que chamar a Gláucia, mandar pedir para o papai e para a mamãe, mandar lá um zap para a Gláucia, um vindimo para a Gláucia, avisando que não está conseguindo para a Gláucia verificar o que é que está acontecendo, tá? Por quê? Se eu começo a receber um monte de coisa por e-mail, ó, só para vocês terem uma ideia, não é mentira minha, que eu não tenho como virar aliás, tem como virar assim, ó. Vou virar o celular para vocês verem a quantidade de e-mail que eu tenho aqui para abrir hoje. Olha só. Tudo isso são 73 e-mails. Por quê? Porque eu preciso que vocês entendam uma coisa, gente. Todos os e-mails de todos os alunos do colégio inteiro caem aqui, para todos os professores. Então, se vocês começam a mandar as atividades por e-mail, gente, o que acontece, gente? Eu não dou conta, porque é muita coisa. Porque aí eu tenho que olhar pelo e-mail, aí eu tenho que ir lá na plataforma, dar um jeito de baixar a atividade na plataforma, para a atividade não ficar constando como pendente. Então, assim, esse bimestre foi meio bagunçado, a gente entendo a dificuldade que todo mundo está vivendo, tá? Mas graças a Deus já estão falando em retorno, né? Não é nada confirmado, mas a mídia está falando em retorno em agosto das aulas, então a gente vai sair dessa situação, se Deus quiser, tomando, claro, todos os devidos cuidados, né? Mas, por favor, a partir de domingo, todas as atividades que eu colocar lá na plataforma, elas têm que ser devolvidas na plataforma, tudo bem? Então, gente, eu não vou encerrar a aula, tá? Que já deu o horário da nossa aula. Gostaria até de ficar mais, mas eu tenho uma outra aula. E aguardem que eu vou mandar os mapas mentais, vídeos para vocês estudarem mais sobre esses assuntos, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, por favor? Não, Pro. Então tá, deixa eu só conferir rapidinho a chamada. Faltou então o João e o Júlio, né? João e o Júlio faltaram. Então tá, gente, bom final de semana. Descansem a mente de vocês também, porque não é fácil ficar aí no computador. Aproveitem o final de semana, fiquem em casa e até mais, ó. Beijo para vocês. Até semana que vem. Tchau, Pro. Tchau, tchau.